E hoje esse tema, recebi essa honrosa missão de trazer uma mensagem essa noite, sobre um tema tão especial, e que eu creio muito e tenho experimentado muito sobre isso. Uma vida extraordinária. Quem quer ter uma vida extraordinária? Você crê mesmo? Olha o que a música dizia: eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Isso já é extraordinário. Sim ou não? Porque a fé é extraordinária. E muitas vezes a nossa situação não declara isso, sim ou não? E o homem foi criado por alguém extraordinário, em um ambiente extraordinário. O que vai dizer Gênesis 1:26, parte A? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Deus é extraordinário, sim ou não? Se Ele está declarando que nós somos imagem e a semelhança dEle, então diga: eu sou extraordinário. Mas o homem deixou de estar nesse lugar extraordinário, com um ambiente extraordinário, com uma presença extraordinária, quando pecou. E você conhece essa história, e o homem expulso desse lugar incrível, desse lugar extraordinário. E o lugar que nós habitamos hoje, que nós vivemos hoje, não é tão extraordinário assim. Sim ou não? Basta olhar as notícias: guerras, matanças. Mas não é isso que determina quem nós somos. O que determina quem nós somos é aquele que nos chamou para viver uma vida extraordinária. Efésios 2:10 vai dizer: porque somos feitura sua, ou seja, obras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes as preparou para que andássemos nela. Havia um projeto extraordinário, e o homem perdeu esse projeto, mas hoje em Cristo nós voltamos a andar sobre essa obra. Quem crê nisso? Diga: eu, Deus, diga assim: Deus. Não, mas como quem crê assim, ó, Deus. Não, dá para melhorar ainda, porque o que eu vou falar, fazer você dizer, vai estremecer o inferno. Diga assim: Deus me fez magnífico. Aplauda ao Senhor. Eu não aceito menos que isso. Não estou falando de aparência, estou falando de essência. E de acordo com a minha essência, é os lugares aonde eu vou caminhar. Se você é um político, estamos na época da política, você vai andar no meio dos políticos. Se você é um skatista, você vai andar no meio. E se você é extraordinário, você vai andar no meio. Você crê nisso? Diga: minha situação não define e nunca vai definir a minha essência, porque o meu Deus me fez magnífico. Mas aí o tema diz: uma vida extraordinária em meio a um caos. Amém? Vamos definir assim: nós vivemos um caos, mas esse caos não é para nós, é para nós ajudar a resolver pelo menos um pouco desse caos, pelo que há em nós, pelo que nós carregamos. Quem crê nisso?
E seja na área que for, meu irmão. Seja um pastor, seja um evangelista, seja um empresário, seja um médico, seja o que for. Não é o que você faz, é o que você carrega. Mas mais do que ser alguém extraordinário, é ter uma vida extraordinária. O que o texto vai dizer, se não me engano, no livro de Provérbios? Que havia um sábio pobre. Quem lembra disso? Então a inteligência, a sabedoria dele era extraordinária, mas a vida financeira não. Quantos entendem isso? Então quer dizer que se você tem uma essência, não quer dizer que tudo em volta vai ser como a tua essência. Diga, eu preciso transformar tudo ao meu redor por aquilo que eu carrego, e não o que está ao meu redor roubar o que eu carrego. Sou extraordinário, mas aí você precisa ter uma vida extraordinária. Como pastor? Diz, como pastor? Uma vida com propósito. Você carrega uma essência. Vamos e façamos conforme a nossa imagem e semelhança. E por que muitas vezes não se cumpre nada disso? Porque isso tem que ter propósito. Amém? Diga. Não é isso. Queria dizer outra coisa. Uma vida extraordinária é uma vida com propósito, amém? Não se trata de como você começa, se trata de como você termina. Diga, eu não fui chamado para começar, eu fui chamado para concluir. Meu irmão, minha irmã, o chamado de Deus é uma oportunidade para uma vida extraordinária. Porque magnífico e extraordinário você já é. Diga isso. O chamado de Deus é uma oportunidade para uma vida extraordinária. Quem chamou Davi? Não foi Samuel. Samuel nem sabia quem é que ele tinha que ungir. Quem chamou Davi foi Deus. Para quê, pastor? Para um propósito extraordinário. E quem chamou Gideão? Foi Deus. Para um propósito extraordinário. Quem chamou Daniel? Quem chamou José? Quem chamou os apóstolos? Quem enviou Jesus? Nada com Deus é sem propósito. Uma vida extraordinária, ela caminha num propósito. E não é só o teu, é um propósito do Senhor. Uma vez, muitos anos atrás, eu não era pastor ainda, me convidaram para levar uma mensagem na Donep Jovens. Tinha muitos jovens ali. Eram jovens mais para adultos do que para jovens. Eu trouxe uma mensagem ali. E no final da mensagem, no finalzinho, um homem me procurou e me disse: pastor, eu sou muito bem sucedido, eu tenho várias empresas, eu tenho vários negócios. Era um homem muito bem sucedido. E o Senhor falou sobre uma vida com Deus, caminhar com Deus, que Deus guarda nós. Mas sabe, às vezes eu ando em tantas lutas. Eu falei para ele assim, ó: você tem muitos sonhos, muitas metas, muitos alvos? Ele me disse: sim, muitos. Então eu vou te dar 2 minutos para tu pensar em 10. Ele pensou, no final disse: pensou em 10? Ele: sim.
Você pensou em coisa grande ou pequena? Não, coisa grande. Então tira um. Ele para quê? Tira só um que tu quiser. E coloca um de Deus no lugar. O dízimo protege os outros 9. Você pode ter muitos planos, desde que os planos do Senhor estão caminhando junto. Quem entendeu o dízimo de outra forma? Quem entendeu isso? Quando você tem pelo menos um plano de Deus no meio dos teus 10, esse vai proteger todos os outros. E isso te dá um propósito. E o propósito faz você ter uma vida extraordinária. Por que, pastor? Porque o teu propósito se alinha com a tua essência. Meu Deus. Quando o teu propósito de Deus se alinha com a tua essência, que não tem como trocar, não tem barreiras. Aí entra a unção, aí entra a provisão, aí entra o livramento, aí o mar se abre, aí tu anda sobre as águas. Quem entende o que eu estou falando? Aí muralhas caem, prisões se abrem. O problema é que muitas vezes queremos que os 10 sejam nossos. Agora experimenta ter 10 sonhos e 2 ser do Senhor, ou 3 sonhos do Senhor. Tem um membro da minha igreja de Itajaí, chegou um momento, ele disse assim, eu não tenho mais sócio, a partir de hoje o meu sócio é Deus, meio a meio com ele. Ele não para de prosperar. E aí? Tem gente que dá metade da empresa para um macumbeiro, para um bruxo, faz sociedade só porque o cara tem um pouco de dinheiro. Aquele que eu estou pregando essa noite, ele é dono do ouro e da prata. E esse cara entendeu, e até hoje ganhava um salário mínimo. Todos esses aqui que eu citei foram chamados para um propósito. Eu te garanto que Deus tem um projeto a teu respeito. Deus tem um projeto a teu respeito. Só escutei 1 ou 2 amém. Deus tem um projeto lá de trás a teu respeito. Deus tem um projeto ali de trás a teu respeito. Aqui no meio, Deus tem um projeto a teu respeito. Não importa o que você fez, não importa os projetos que você andou, Ele tem um projeto extraordinário. E eu quero falar de alguém que valorizou isso. A vida de Paulo era toda errada. Ele tem um momento com Deus, a vida dele é transformada, e ele não desperdiça esse chamado, ele não desperdiça essa oportunidade. Como, pastor? Combati o bom combate. Como? Vocês não sabem? Diga, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que é combater o bom combate, gente? O propósito. Algo que vale a pena. O que Deus colocou no coração. Propósito é lutar por aquilo que vale a pena, porque tudo que não é eterno escraviza teu tempo. Terminei a carreira. Deus te chamou para terminar a carreira. Quer ver? Quem lembra, alguns anos atrás, eu não sei quanto tempo atrás, de algo que aconteceu no deserto de Atacama, no Chile, que 33 homens ficaram soterrados por 69 dias. Quem lembra disso? Tem até um filme. Os 33 eram 32 chilenos e 1 boliviano. Quem lembra disso? 17 dias sem sinal, até que a sonda achou 69 dias para tirá-lo de lá. Quem assistiu o filme? Alguém assistiu o filme? Vem cá, evangelista Rogério. O líder daquele grupo
chamado Mário Sepúlveda. No filme aparece isso. Ele é o último a ser tirado. Todos sobreviveram. Ele se dirige ao presidente e diz assim, ó: te entrego o meu turno. Quem entendeu isso? Ele chega para o presidente, que era mídia mundial, e a preocupação dele não era bater foto, nada. A preocupação dele era assim, ó: cheguei até o fim, dei conta do recado, fiz o que precisava fazer, obrigado. Será que quando Deus te encontrar daqui a algum tempo, você vai poder esticar a mão e dizer assim, ó: te entrego o meu turno? O apóstolo disse: terminei a carreira, ou seja, entreguei o meu turno. E no último ele diz assim: e guardei a minha fé. Lutei pelo que valia a pena, fui até o fim, custe o que custasse, e aí mantive meu coração como tinha que ser mantido. Olha aqui que o apóstolo vai dizer em 2 Timóteo 4,8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda dele? Agora olha só, ele diz que tem uma recompensa. Ele diz: eu vou receber uma coroa. Quem é que recebe coroa? Na monarquia, quem é que recebe coroa? Príncipes e princesas. Na sucessão de um rei, recebe a coroa. Príncipes e princesas são da linhagem extraordinária. Quem entendeu isso? E a promessa, se tu guardar a fé e entregar teu turno, é uma coroa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Ele não vai entregar essa coroa para qualquer um. Ele vai entregar a sua coroa para a sua linhagem. Diga: eu sou filho de rei, com herança de rei. Você crê que se Deus estralar o dedo, Ele te levanta? Só que se Ele te levantar, é muito mais alto do que você conseguiria subir. Quem já duvidou de si? Quem já duvidou de si? Todos nós em algum momento. Mas Ele é desses que Ele gosta, dos amostradinhos. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os pobres que são nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença dele. Se coloque de pé.